Já estamos de volta com o Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Estou conversando com a cientista política Olívia Pérez. Tem pergunta chegando no 3041-6777. E a Luísa Amarantes, é isso mesmo, Jardim Rádio Clube. O PT está no comando do Brasil já há 12 anos. Se outro partido ganhar as eleições, quais vantagens iríamos ter? Aí já não é uma pergunta para uma cientista política, é para uma visionária, né? Dá para saber? Não, depende do grupo ao qual você pertence, né? Cada partido ele vai privilegiar um determinado grupo, um determinado setor da sociedade e outro vai acabar perdendo, né? Então, você tem partidos mais voltados ao interesse dos empresários, partidos mais voltados aos interesses dos trabalhadores, depende do grupo a que você pertence. Agora, eu acho sua pergunta muito interessante porque ela tem a ver com a alternância de poder. Uma das características da democracia é a alternância do poder. No Brasil, a gente tem dificuldade de alternância no poder. A gente tem o PT há muito tempo no governo federal, assim como tem o PSDB há muito tempo no governo estadual. A alternância de poder ela é muito interessante. Porque um partido, quando ele entra, né, no poder, ele se apropria da máquina. Ele começa a colocar pessoas ligadas a ele em cargos chaves. A máquina estatal começa a girar começa a trabalhar para que esse partido se reeleja novamente. Se a gente trocar o partido, em qualquer que seja da esfera, municipal, estadual ou federal, você vai ter uma oxigenação dessas instituições, né? Então, essas pessoas filiadas, elas vão sair e vão entrar outras. De qualquer forma, dependendo do seu grupo ao qual você faz parte, você pode vir a ser beneficiado ou não, mas a alternância de poder é uma das coisas que eu defendo em qualquer esfera. Na pesquisa que o Jornal da Orla fez aqui na cidade de Santos, a gente viu a aprovação de 2 governos, do municipal, do estadual, e uma reprovação com relação ao governo federal, que hoje tem à frente a presidente Dilma Rousseff. Será que essa reprovação é por conta, por exemplo, da falta dos investimentos no Porto de Santos, onde ele está localizado aqui na cidade de Santos, o maior porto da América Latina? Será que tem alguma ligação nesse sentido? Olha, Baixada Santista, especial Santos, o PT tem uma grande reprovação. É difícil explicar os motivos, mas acho que tem um pouco a ver com o Santos, tem um pouco a ver com a atuação do PT aqui na Baixada Santista. Está um pouco relacionado aos casos de corrupção e está muito mais relacionada com o perfil do eleitorado santista. A Dilma ganha, né, em cidades pequenas e médias, em que as pessoas são menos escolarizadas, têm baixa escolaridade e baixa renda. Em cidades em que as pessoas têm mais escolaridade e mais renda, tende a ganhar, né? O PSDB tende a ser um partido mais bem aceito, assim como a Marina é muito mais bem aceita nessas camadas. Então, quando você olha o perfil da cidade, você já consegue saber se lá o PT vai ganhar ou não. E Santos é uma cidade que tem uma alta rejeição ao PT. É interessante esses dados, porque muita gente me pergunta, quem que vai ganhar a eleição? Eu não consigo prever, mas as pesquisas dizem que é a Dilma, né? As pessoas me falam, mas imagina, ninguém do que eu conheço aqui, ninguém da minha rede de relacionamentos vota na Dilma. Bom, não vota porque a cidade que você vive, né, seria tem uma cidade alta mais rejeição politizada também, a cidade de Santos, se comparada às outras? Eu não sei o que entender por... É uma cidade talvez mais informada. Sim. Agora, mais informação não significa mais participação política. Não significa mais politização. De todo jeito, é uma cidade que tem alta rejeição do PT, que as pessoas não conseguem nem acreditar que a Dilma vai ganhar aqui. Mas se você for em cidades em que a Dilma leva muitos votos, né, aí é difícil você encontrar alguém que não vai votar nela. Mas as pesquisas apontam aí a aceitação. Agora, Olívia, com relação às pesquisas para presidente, será que esse número da Dilma é um misto de comoção e também de uma certa ascensão da Marina? Ou você acredita que esses números dificilmente eles mudam até o dia 5 de outubro, ou melhor, até o dia 4 de outubro, um dia antes da eleição? Olha, acho que tudo pode mudar, né? O cientista político ele nunca faz previsão e é difícil fazer previsão. Futuro a Deus pertence, a gente já viu que casos fortuitos eles podem acontecer, como aconteceu a morte do candidato Eduardo Campos. Antes de toda essa reviravolta, os cientistas políticos já estavam falando que a Dilma ia ter uma dificuldade, porque as pesquisas apontam que para um candidato ele ser reeleito, ele tem que ter 3 fatores, né? Tem que ter alta aprovação, a economia tem que ir bem e tem que ter um sentimento de continuidade. No caso do PT, você não tinha nenhuma desses 3 fatores, né? A economia ia mal, a aprovação dela era baixa e tinha um sentimento de mudança e de não continuidade. Então, a gente falava que é aí que ia ter alguma dificuldade da Dilma se eleger.
entrou a Marina, os números se inverteram. A Marina, ela conseguiu muitos votos não só por causa de uma comoção, mas porque ela se apresentava como uma possibilidade alternativa, porque ela já tinha tido 20% de votos nas eleições passadas. Sim. E porque ela ganhou muita aparição na mídia gratuita. Quer dizer, um candidato ele se esforça para aparecer num jornal, num programa. Falam até que ela teria um recall, talvez. Sim, sim. Além desse recall, a Marina apareceu demais nas propagandas. E aí os números tendem a crescer, não só por conta da comoção, mas a máquina petista trabalhou e o PSDB também estão fazendo muitas críticas à Marina e esses números caíram um pouco. E agora a gente tem uma coisa muito interessante, que é um alinhamento entre PT e PSDB. As propagandas eleitorais dos dois vão bater na Marina no mesmo sentido. Eles estão ficando muito mais parecidos do que a gente imaginava. Além desse aspecto interessante registrado pela cientista política Olívia Pérez, um outro aspecto, teve um editor da Folha de São Paulo que colocou que falta para o Aécio é uma postura mais dura de opositor. Diz que ele, nas suas declarações, ele é muito flat, ele é muito igual. E parando para imaginar, eu vejo justamente isso. Nas entrevistas do Aécio, principalmente, quando a gente fala de campanha do horário eleitoral, a gente sabe que é tudo gravado, né? Não é tão original essa minha pontuação. Mas sempre quando a gente pergunta para o Aécio, ele está sempre tranquilo, sempre sorrindo, fala que vai ganhar, que está tudo bem. Quando você vê a Dilma às vezes se inflama em determinados assuntos, ela não responde. A Marina é mais inflamada ainda e acaba até provocando muito a Dilma, por exemplo. Eu vejo um acirramento mais entre as duas candidatas, não por estarem em primeiro e segundo, mas por se destacarem com relação aos outros candidatos, incluindo o Aécio Neves. Não sei se a cientista política tem também essa noção. O Aécio parece, né, pelas entrevistas, ser um pouco mais tranquilo. Realmente a Dilma ela é mais incisiva. Isso não é um aspecto negativo do Aécio, assim como não é um aspecto negativo ser incisivo. Tem a ver com que o eleitor se identifica Sim. ou não. Mas, de fato, o PSDB ele tem uma extrema dificuldade de fazer oposição. O PT é um partido que sabe fazer oposição. O PSDB ele não consegue fazer uma oposição tão boa e é interessante para todo o regime político que a gente tem oposição. Tem um cientista político de Campinas que está falando de uma PMDBização do sistema político brasileiro, que é uma falta de oposição em todas as esferas. Um partido político, assim que o outro ganha, ele tende a se aliar, ele tem dificuldade de bater muito contra, porque se ele bater muito contra, ele não vai ser beneficiado de nenhuma forma. Isso é ruim, porque uma das características da democracia é a oposição. E um dos problemas, a gente vai falar agora do ex-presidente Lula, durante seus 8 anos, a composição que ele fez com outros partidos e das tentativas que ele teve antes de se eleger, com uma chapa pura, que o PT não tinha nenhuma coligação com outro partido. Ele fez uma coligação com o PR e não só por isso, mas ele conseguiu justamente chegar à presidência por causa de uma composição. E a gente observou que o fatiamento dos ministérios para outros partidos políticos era tudo em prol da governabilidade. Um dos problemas nesse compartilhamento, no meu entendimento, não sei se a Olívia comunga também, é o fato de você dar determinados ministérios para o partido A ou partido B. Esses ministérios eles são feitos como política. Esses ministérios não funcionam como uma ferramenta para melhorar os gargalos que existem no país. Eu, se fosse presidente, falava assim: Olívia, você vai cuidar do Ministério dos Transportes, mas eu quero que você, como presidente do PMDB, por exemplo, que você me indique um técnico. Não é assim. Dá para um partido A, dá para um partido B, se faz política e os ministérios, como as secretarias, falando dos municípios e também dos estados, elas não prosperam. Falta também essa responsabilidade dos governantes quando desse compartilhamento, que é natural do nosso sistema político. Eu acho que falta eles perceberem que a população está mais de olho, embora não seja uma população tão participativa, mas está mais de olho do que parece, né? Porque as críticas acabam sendo maiores. Você falou muitas coisas interessantes. Então, o Lula ele foi eleito por uma grande coligação. A gente diz que os partidos muito à esquerda ou muito à direita, eles não conseguem chegar ao poder porque eles estão defendendo um grupo muito pequeno de pessoas. Então, quanto mais ao centro, quanto mais amplos são os setores que eles defendem, mais fácil deles se eleger. Então, se ele se alia a partidos até diferentes dele, ele consegue pegar muitos setores da população, que torna mais fácil a eleição. E o objetivo de todo político é chegar ao poder e permanecer ao poder. Seja para fazer o bem, seja porque gosta do poder, mas esse é o objetivo de todos eles.
E aí, depois que ele chega ao poder, de coligação passa a coalizão, de fato, para ele governar, ele precisa ter apoio do legislativo, porque se a oposição é feita somente por oposição, nenhum projeto dele passa. Mas eu acho que no caso do Lula, o Lula tinha uma alta popularidade, uma alta participação. Em alguns momentos você consegue fazer com que seus projetos passem, porque a população está de olho, você a população apoia. Exatamente. Não porque necessariamente você distribuiu um ministério, um cargo ou outro. Agora, a questão dos técnicos. A gente sabe que governo só de técnicos não funciona. A gente precisa também de políticos ligados a cargos chaves. Se eu estou numa secretaria, por exemplo, do trabalho, e eu sou uma secretária só com perfil técnico, às vezes eu tomo uma decisão muito impopular e eu não tenho uma base da população que vai apoiar essa decisão. Politicamente você acaba perdendo. A prefeitura vai acabar, o governo do estado, o governo federal vai acabar perdendo. Então é interessante que tenha um perfil também político. O ideal é uma mescla desses dois. Minha amiga Olívia Pérez, eu ficaria mais uma hora conversando com você, o assunto é muito bom, mas nós chegamos ao final. Rapidamente, 30 segundos aqui para a câmera, a importância do voto em 5 de outubro, por favor. O voto é muito importante, a gente tende a transferir a responsabilidade para o outro, né? Então é o outro que vai ter que cuidar do meu país, da minha cidade, do meu estado, mas a responsabilidade é toda nossa. Toda essa descrença na política, críticas à política são muito boas, mas a descrença, não vou votar porque não importa, não interessa, ela não é boa. Quanto menos as pessoas votem e se interessem, mais elas contribuem para quem está no poder se perpetue no poder. E essa pessoa que está no poder há muito tempo, não interessa para ela que os outros participem. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado, cientista política Olívia Pérez, pela sua participação aqui no Hora Geral. Vamos ver se até alguns dias antes da eleição eu consigo trazê-la aqui mais uma vez para a gente poder ajudar com o seu conhecimento os telespectadores do Hora Geral. Obrigado pela participação. Obrigada boa semana a todos. Bom, chegamos ao final do Hora Geral. Parabéns ao Carlos Musa, ao Coral Zanzalá. Está completando hoje mais um ano de vida, a minha amiga Priscila Cardena, Diva Kodama, minha amiga Diva Kodama, parabéns, muitas felicidades. Estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã. Um abraço assim, um abraço muito forte para você. Obrigado pelo carinho. Até amanhã. Tchau.